Eu quero assistir com vocês aqui esse vídeo quase polêmico. Eu não acho polêmico porque eu sou um cristão, já falei aqui no canal, e de fato, assim, quando a gente olha de fora, a CCB, ela tem muitas características de uma seita e o pastor Rodrigo Mocelin, ele tem apontamentos muito pertinentes sobre várias questões questões políticas, enfim. Gosto bastante da maioria dos vídeos que ele faz, então bora conferir. Como é que é? Um pastor da CCB, Congregação Cristã do Brasil, pregou com base em uma folha em branco. É, meu amigo, é isso mesmo. Vou lhe mostrar isso aqui e vou lhe explicar que isso não é um caso isolado, mas é sim um reflexo do que as doutrinas erradas da CCB levam. Sim, Aí é a duro. CCB é seita. É muito, não é muito seita, não é pouco não. Bora lá falar da loucura da folha em branco e do porquê CCB é seita. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu aqui, e para fazer este vídeo, ainda pedi auxílio do Eduardo Vasco. Sigam-no nas redes sociais. Ele era CCB, o pai dele era ancião, ficou lá acho que durante 23 anos. Me mandou vários documentos para confirmar. Eu vou mostrar alguns aqui, vai. E também perguntei para ele, olha, esse áudio é verdadeiro? É, tanto é que está até em páginas da CCB. E ele até me enviou aqui na própria página da CCB. Vamos ver que áudio é esse aí. Vamos lá. Olha isso aqui, gente. Vamos lá, meu Deus do céu. Ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, essa página em branco, depois do livro do profeta Glória a Malaquias. Deus, aleluia, santo Como tu não és. está escrito nada, nós vamos Glória ficar a olhando Deus, para ela aleluia, tá bom? santo tu és. Olha Por isso aí, quê? ó. Vamos pegar essa folha em branco aqui. Tá vendo como essas questões elas se complicam muito, né? E para alguém que muitas vezes está de fora, que isso de ficar fomentando briga entre congregações, entre denominações, não é fomentar a briga, é justamente essa questão de isso é um tipo de malabarismo muito esquisito. A folha em branco, ela só tá lá para poder dividir os livros da Bíblia. Quem tem uma Bíblia sabe como isso funciona. Muitas vezes o capítulo final é muito curto e fica uma página em branco lá dividindo os capítulos. Não é nada além disso. Você ficar espiritualizando isso demonstra uma espiritualidade mística no sentido de quase ser mitológica, além de ser uma completa palhaçada, né? Porque a Bíblia, ela é o compilado da revelação de Deus para os homens aqui na Terra. Então, se atentar ao texto escrito já é algo extremamente peculiar, ficar tentando criar essas situações, não dá. Não está escrito nada, vamos ficar olhando para ela um minuto. Isso aqui não é um acidente, é um reflexo das crenças deles, como eu já vou mostrar para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até aqui. Amém. Não vamos, mas nós passamos nas portas de alguns lugares, tem slide na parede, com texto, com explicação, com teorias, com estudos, com filosofias, com metodologias de ensino, com arqueologia. Aleluia! Não, Deus é assim, é assado, é cozido. O Espírito Santo é dessa medida, dessa forma. Aleluia! E alguns tentam explicar num slide, num letras humanas, o que é a pureza da excelência da graça. Olha o absurdo, ele tá brabo com o fato do slide. Tá vendo? Eles estão explicando com letras humanas, mas você também está explicando com o idioma humano. É uma linguagem humana. Exatamente. Agora, o slide é simplesmente um avanço da tecnologia. Simplesmente no passado, por exemplo, se escrevia na pedra, depois em papiro. E hoje a gente tem esses recursos, como por exemplo um slide. Mas olha o nível. Então é um repúdio pela tecnologia e mais do que isso, é um repúdio pelo estudo. Como ele diz, ó, tá vendo? Tem lá estudo. Onde já se viu isso? Tentando linguagem humana. Deus trouxe nós aqui dentro hoje para ver essa página em branco. Grandezas do Espírito Santo e a excelência das suas virtudes. Não se vive com teologias. A excelência da virtude de Deus não se vive Não com se teologias. sente com estudos científicos. Gente, vamos lá. O estudo da teologia é basicamente para a gente aplicar o conhecimento que Deus quis que a gente soubesse. Então, como funciona isso? Na teologia, os teólogos sérios, né? E como a gente identifica um teólogo sério? É o teólogo que ele não vai querer impor que o conhecimento que a gente tem sobre Deus através da teologia é todo o conhecimento de Deus.
nenhum teólogo sério vai falar isso pra você. O conhecimento que a teologia traz pra gente é simplesmente o interesse humano em querer extrair o máximo do conhecimento que a gente pode ter de Deus através desses fragmentos que Deus usou para poder se revelar para nós, até porque Deus é infinito. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, mas só o fato da gente querer se interessar ao máximo em querer não só entender Deus para um exercício intelectual, mas também poder desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo e cada vez mais maduro com Deus. Demonstra com palavras de sabedoria humana, aleluia, as grandezas e excelência do Espírito Santo. Não se demonstra com palavra de sabedoria humana. É óbvio que depende do que ele quer dizer, porque Paulo chega até a falar sobre isso, mas quando Paulo está falando sobre isso, Paulo está falando sobre a filosofia humana mesmo. Agora, a Bíblia, ela precisa ser explicada, a gente precisa estudá-la para então interpretá-la corretamente. Sim. Então aqui não há o problema, o repúdio em relação à sabedoria humana desse mundo, porque a Bíblia repudia. Então eles pegam isso, essas passagens bíblicas em que Paulo fala de fato sobre um repúdio em relação à sabedoria humana, e há um repúdio mesmo. E Sim. muitas igrejas, de fato, fazem isso. De fato, o tempo todo. Mas aí eles pegam isso e distorcem, levam para o mal, do tipo, olha, então não pode estudar. Estudar o texto bíblico é sabedoria humana. É um absurdo. Não se sente com carnalidade. Enfim, e por aí vai, né? Então, é um negócio assim... Vamos lá, tem slide, Assustador. tentam explicar com letras humanas a excelência da graça divina, não se vive com teologia. A graça do Espírito Santo não se sente com a força da razão, ele disse ali também. Eu não sei se... Acho que é depois, logo em seguida ali, eu já cortei um pouco antes. Isso aqui é um acidente de percurso? Não é. Não é. Vamos lá. Pegue Judas, por exemplo. Imagine pegar Judas, o Iscariotes, e dizer com base nisso que Jesus é falso. Podemos pegar uma pessoa que é de uma denominação fazendo um absurdo e esse absurdo ser contrário àquilo que aquela denominação prega. Mas no caso aqui da CCB, o que esse pastor está fazendo, ele não está negando as doutrinas da CCB. Pelo contrário. Isso aqui é um reflexo do que eles creem, como eu vou mostrar para vocês, e do porquê que é uma seita. Não há dúvida. Não há dúvida de que é uma seita. Ela não é centrada na palavra de Deus. A palavra de Deus não é a sua fonte última de autoridade. Grave isso aí, ó. Isso é a grande característica que marca uma seita. Exato. A palavra de Deus não é a sua fonte última de autoridade. A palavra de Deus não é a sua fonte última de autoridade. Pode até ter a Bíblia ali, mas ela não é a fonte última de autoridade. E nisso, gente, ninguém tá evocando aqui esse senso de rivalidade, revanchismo, não tem nada a ver com isso. A questão é que o evangelho, ele pode ser distorcido, e ele é distorcido a todo momento. Se não houverem pessoas para poder apontar isso e para poder guiar quem realmente está interessado em conhecer quem é Deus no caminho certo, nós já vamos estar desobedecendo a ordem de Jesus, que é ir e fazer discípulos para Jesus, nesse caso. E para a gente fazer discípulos para Jesus, a gente precisa mostrar para as pessoas como elas podem chegar até Jesus através do estudo da Bíblia, através de querer conhecer o que o autor daquele texto bíblico quis dizer com a determinada afirmação. E nisso hoje a gente tem muitas ferramentas, a gente tem teólogos que, devido ao lugar onde eles estão inseridos, podem estudar, têm a liberdade de estudar sobre contextos da Bíblia ao longo de toda a vida e poder criar materiais que a gente pode explorar para a gente poder conhecer mais a Deus, e isso agrada a Deus porque a gente está querendo entender mais quem Ele é, e isso é o que de fato denota alguém que realmente quer ter um relacionamento com Deus. Instituições como a CCB querem que você acredite somente no que eles têm a dizer, e acabou. Então vale distorcer a Bíblia, vale aprisionar as pessoas que estão inseridas nesse contexto em um tipo de prisão psicológica, ou até mesmo conluio ali para poder acabar com a vida da pessoa socialmente, de forma integral. Então, é contra isso que a gente precisa lutar. Essa pessoa aí do áudio que tá falando, eu não desejo nenhum mal para ela, ninguém tá tocando nesse ponto aqui. Eu espero muito que essa pessoa ela possa realmente começar a ter maturidade, ela possa ter humildade de reconhecer as limitações dela e deixar que o Espírito de Deus possa trazer a luz para a vida dela. Mas no que diz respeito ao trato do Evangelho e das Escrituras, a gente sempre precisa estar alerta. Como, por exemplo, a Igreja Católica tem a Bíblia e acredita nela ainda e diz que toda ela é a palavra de Deus. Mesmo assim é uma seita. Por quê? Porque tem a tradição
como fonte última de autoridade. Tem o papado, o magistério como fonte última de autoridade, e não a palavra Sim. de Deus. Mesmo dizendo que ela é a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá. A CCB, ela foi fundada por Luigi Franciscon. Ele teve contato com a missão pentecostal de Chicago, que tinha origem lá no movimento da Rua Azusa, que eles chamam de avivamento da Rua Azusa, de onde surge o movimento pentecostal e surge um monte de problema. A congregação é, portanto, sim, um movimento essencialmente pentecostal. E é algo que devemos sempre avaliar a quantidade de problemas desses movimentos. Mas não é tema para hoje. Apesar, né, então, de eles se desassociarem de todas as denominações pentecostais, são um movimento pentecostal. Em 1903, lendo Colossenses 2,12, o fundador disse o seguinte, que ele ouviu Deus lhe dizendo para ser batizado, que ele deveria ser batizado por imersão. Por que eu conto esse detalhe? Aqui a gente nem está entrando num debate se é certo o batismo por imersão, aspersão. Mas a questão, ó, ele ouviu de Deus, teve uma revelação. Por que esse detalhe é importante? Porque aqui está o princípio norteador, o fundamento sobre o qual a CCB se firma. Revelações diretas. Novas revelações. Em 1980, em seu estatuto, se lia o seguinte: nós cremos na Bíblia inteira, na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Agora, o atual estatuto declara o seguinte, artigo 19 e depois do 21 também. A congregação cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundador da doutrina apostólica. Isso aqui eu tirei do próprio site da congregação. Essa frase aqui é importante. Está contida. A palavra de Deus está contida na Bíblia. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é diferente de afirmar que ela é a palavra de Deus. Precisamente. Se ela contém, significa que há palavra de Deus na Bíblia. Mas há também outra coisa. Há também palavra de homem. Então, se você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, aí ela não apenas contém. Toda ela é a palavra de Deus. Revelada. Pronto, você não precisa de mais nada. Só isso aqui já define uma seita. Quem diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso já é seita. Porque ao falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, você também está dizendo que ela contém outra coisa. Então, é interessante a gente pegar esses tópicos para poder elencar eles. Então, o que caracteriza uma seita, Sérgio? Você pode estar se perguntando aí. Uma das características mais simétricas de uma seita é que o fundador dela recebeu uma revelação que só ele recebeu. Deus só falou com ele, com mais ninguém, porque ele é o top, né? Ele é o cara. Outro ponto é que seitas costumam relativizar a importância e a autoridade da Bíblia, né? Dizendo que a Bíblia só em algumas partes está a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus em sua totalidade, como o pastor Mocelin está abordando aqui. Uma outra característica é se isolar socialmente e culturalmente do contexto onde a mesma está inserida. Então, em alguns casos, essa seita ela vai criar uma sociedade própria ali, com formas próprias de convivência e tudo mais. Enfim, para querer se isolar mesmo do mundo que a gente vive hoje. Então é diferente falar ela contém, de falar ela é a palavra de Deus. Em toda ela. Em outras palavras, ao falar que contém a palavra de Deus, você está dizendo que ela tem erro. Ah, não foi isso que eles quiseram dizer. Aí eles podem vir com uma notinha depois dizendo, mudamos porque eles fazem isso. Fazem isso. Mas enfim, aí você não sabe o significado histórico disso, isso também já mostra uma inépcia muito grande. Não pode. Um pastor ele tem que saber. Vamos supor o seguinte, não, eu não sabia que era isso. Eu disse que contém no sentido de que ela é a palavra de Deus de capa a capa. Só de não saber disso, desse pano de fundo histórico, que as seitas, que as falsas igrejas usam essa palavra contém para dizer justamente isso, que ela não é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, isso já é um baita de um problema. Mas não, só isso aqui já é motivo suficiente para dizer que algo é uma seita. Falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Paulo disse em 1 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Cristo citou o Antigo Testamento e o chamou de palavra de Deus e disse que nem um i ou um tio da Bíblia vai cair por terra. Ou seja, nos mínimos detalhes, ela é a palavra de Deus. Ela não contém apenas não, ela é a palavra de Deus. Agora vamos ao segundo problema, que evidencia que a CCB é uma seita também. A igreja é baseada em revelações, não na Escritura. Na Assembleia dos Anciãos, eles falam anciães, né? De 1971 ficou estabelecido assim, ó, não é proibido estudar para atribuições seculares, como medicina, física, matemática, mas não pode estudar a palavra de Deus. E aí, o Eduardo me mandou aqui Que loucura, hein? Vou mostrar para vocês. Olha que coisa, isso aqui é de tópico 46, de 1971. Dá uma lidinha aí, ó.
Há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz: e o muito estudar, enfado é da carne. Não é proibido estudar, ou seja, coisas seculares. Nesta reunião é dado esclarecimento a todos. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. A gente não pode, as outras coisas a gente pode estudar. Então isso aqui é um documento oficial da CCB. Por que será, hein? 1971. E eu vi até que, agora circulou aí uma... Será que é porque a palavra de Deus é a verdade de Deus revelada que pode libertar as pessoas até mesmo de uma seita? Tem uma circular deles dizendo, não, pode estudar sim e tal. E esse próprio irmão ainda me disse assim, Eduardo, né, que você tem até a dizer sobre isso. É igual a Venezuela, né? Tem ditadura lá, mas aí a pessoa vem criticando e ele solta uma nota, olha, não somos ditadura. Ele falou a mesma coisa, porque é isso mesmo. Tanto é que você vê aqui, acabei de mostrar para vocês aí um documento aí de 1971. Então, diante das críticas, eles vêm lá e mudam um pouquinho. Eles falam o seguinte, que eles devem chegar vazios para pregar. Estudou, aí é pão embolorado. Tipo lá do maná, lembra? Tem que ser um pão fresquinho, da hora. Essa é a expressão que eles usam. E a ideia é o seguinte, a irmandade funciona assim, tem o culto lá, certo? Ninguém sabe quem vai pregar. Quer dizer, em tese, né? Porque sabe sim que tem os anciãos ali. A irmandade deve clamar a Deus para revelar quem vai pregar, revelar qual texto vai ser pregado e o que vai ser pregado. E aí o outro grande problema, que constitui uma seita. Não pode ser questionado. Isso é um negócio assustador. Olha lá, um outro documento aqui deles, que o Eduardo me mandou. Vamos lá. Artigo 23. Então Jesus lendo o livro do profeta Isaías para poder comunicar, né, que o Messias ali do livro de Isaías era o próprio, não valeu, porque, pô, era o pão embolorado. Pô, que isso, gente? 2025, vamos lá, gente, vamos lá. Eu sei que eu só tenho essa capacidade de discernimento porque é o Espírito Santo que me dá, eu sei disso, não veio da minha cabeça. Mas apesar de eu entender que o conhecimento não é chegado nessas pessoas, em partes porque elas não têm interesse mesmo, mas em partes porque realmente acontece um movimento espiritual para isso, é muito, muito triste, né, da gente encarar essas questões, porque realmente denota que não importa se hoje em dia a gente tem o YouTube aí, com o pastor Rodrigo Mocelin e tantos outros, para poder comunicar a gente das verdades que a Bíblia nos mostra, mas mesmo assim, eventualmente a gente vai ter que sempre bater ali nas teclas fundamentais e, por mim, não tem problema se até o momento derradeiro eu tiver que fazer isso, estamos aqui para isso. Há também grupos que depois do culto reúnem-se em casa para saberem se a palavra que foi pregada veio de Deus ou não. Esses grupos não percebem que estão sendo levados por espíritos estranhos, que vêm colocar malícia nos corações de irmãos que dessa forma ficam sujeitos a perder a graça de Deus. Tá vendo? Tô vendo que tem gente aí, foi pregado logo lá no domingo. E aí tem gente que vai questionar se isso foi de Deus ou não. Tá errado, isso é espírito estranho, não pode questionar. É isso que eles estão dizendo. Não pode questionar. Isso é um absurdo. E tudo isso aqui, ó. Paulo elogiando os bereanos que, enquanto Paulo pregava, a galera tava lá nos pergaminhos. Vamos ver se esse Paulo aí, se esse apóstolo São Paulo aí tá falando o que está escrito realmente aqui. E Paulo elogia isso. E isso está na Bíblia. Então, né? É por isso que para eles a Bíblia não pode ser estudada e não pode ser avaliada. Porque senão 1 mais 1 vira 2. É confirmado por esse evento aqui da Folha em Branco. A pregação da Folha em Branco é simplesmente o desdobramento da própria raiz da CCB. Uma igreja baseada em revelação, não na Bíblia. E olha que coisa. O que foi revelado tem que ser obedecido. Porque, claro, se é o Espírito Santo que deu aquela revelação no culto ali para o profeta, como que você vai rejeitar? Mas veja Paulo falando sobre a profecia. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Como é que é? Julguem. Mas o que eu acabei de ler para vocês aqui, não pode julgar. Vamos lá. A Igreja Católica é seita porque tem outra fonte última de autoridade. Falei lá no começo, repito. Fonte última de autoridade. Ter outra fonte última de autoridade. Papa. Essa é a grande marca das seitas. No caso da Igreja Católica, é a tradição, o Papa, o magistério. Se você lê, e isso é assustador, você lê o Catecismo Católico, tá lá. A Bíblia é a palavra de Deus. E vamos lá. A igreja cristã, ela tem sim respaldo da tradição. Os concílios, a Confissão de Westminster. Então, igrejas sérias se respaldam nessa tradição que foi inserida ao longo do tempo. Mas agora, usar disso para dizer que, não, Jesus só quis que a igreja católica existisse porque São Pedro era a pedra que não sei o quê. E a declaração deles de fé é melhor do que a da CCB.
Porque da CCB eles dizem, contém a palavra de Deus. A Igreja Católica não. É a palavra de Deus. Mesmo Pelo assim, não menos adianta isso. nada. Sabe por quê? Por quê? Porque, para eles, o que importa é a tradição. A tradição é o que determina o sentido do texto. Como disse Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, se os meus olhos virem preto, mas a igreja falar que é branco, então é branco. Então, nesse sentido, não interessa o que o texto diz. O que interessa é como Já a é igreja interpreta. autoexplicativo, Ela né? tem autoridade para interpretar. Ela tem. Então, nesse sentido, é algo bem parecido com o que a gente vê aqui na CCB. Não pode estudar, tem que ser a revelação direta que o profeta no culto dá, e ninguém pode questionar, como ninguém pode questionar também a Igreja Católica. Não pode questionar. Por quê? Claro, porque se o magistério é infalível, se o magistério é infalível, como é que você vai questionar a igreja? Não pode. Lembra daquele bispo, o padre, que falou assim, quando alguém vem e pergunta, padre, isso que você está falando aí, onde está na Bíblia? Pronto, você se tornou protestante, disse o padre. Porque não pode Que questionar. loucura. Na CCB tem a mesma ideia, não pode questionar. Por quê? A diferença é que, em relação à Igreja Católica, é através do magistério. Não pode questionar porque o magistério é infalível. E a Igreja CCB não pode questionar porque aquilo que foi falado ali no culto foi do Espírito É o Santo, pãozinho certeza, então não quente. pode questionar. Então tem o mesmo espírito da Igreja Católica, de seita. Não pode questionar. Desse modo, a fonte última de autoridade não é a Escritura. São os anciãos ali. É aquele profeta que teve a revelação ali. Então, olha que coisa complicada também na CCB, né? Esse react que eu tô fazendo, que o pastor Mocelin tá falando, não é um ataque direto às pessoas que estão dentro da CCB ou às pessoas que estão dentro da Igreja Católica, não. Isso é um ponderamento das instituições. A gente avalia as instituições. E é claro que, eventualmente, alguém vai falar alguma coisa e a gente vai contra ali aquela fala, mas não é um ataque pessoal, não é um ad hominem, né? Para quem é mais chegado aí nos debates. Isso aqui não é um ad hominem, não é algo contra alguma pessoa. Isso é a gente demonstrando que essas instituições, elas são danosas, elas são tóxicas para o verdadeiro evangelho. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um outro relato da CCB, de um ex-CCB. Chegava a ouvir em reuniões ministeriais, por exemplo, de que a Bíblia ela é apenas auxiliar da revelação e que, se tivermos que escolher entre a revelação e a Bíblia, nós devemos ficar com a revelação. Poxa vida. Isso eu gostaria de ressaltar que não é escrito, não é? Porque a tradição na congregação é uma tradição muito oral, sabe? A tradição oralizada, passada de pai para filho, de filho para netos, né? É assim porque nós aprendemos assim, porque os antigos nos ensinaram assim. Até aí, ter tradição oral tá tudo certo. Hoje em dia a gente só tem a Torá, né? E uma boa parte aí do Antigo Testamento devido à tradição oral e escrita, principalmente dos judeus. Mas a questão é o que essa tradição oral, ela evoca, né? Ela evoca ali a autoridade de Deus que foi revelada através da Bíblia ou vozes da cabeça, né? Dos criadores dessas instituições por aí afora. Olha o que esse ex-CCB está dizendo. Ele é conhecido, eu não sei o nome dele, mas me falaram que ele é bem conhecido, esqueci o nome dele. Ele está dizendo o seguinte, que chegava em reunião e eles falavam, olha, a Bíblia é auxiliar, mas ela não é a fonte última de autoridade, não, é a revelação que está acima. E ele disse assim, isso não tem escrito, isso é transmitido por meio de tradição oral, que tem tudo a ver com eles, com a essência da CCB, que é o quê? Revelação direta, revelação direta. É o pão quentinho, então se é o pão quentinho, então tem tudo a ver com o DNA deles. Ó, não tem escrito ali, é uma tradição oral, que dá a ideia de uma coisa mais viva, que tá vendo? Tá ali, ó, presente, é o pão quentinho. Então aqui você tá vendo aí um ex-CCB, um ex-ancião da CCB confirmando isso. Outra coisa bem complicada da CCB, diz que não tem pastor, diz não ser uma instituição. Entretanto, tem ancião, só muda o nome, mas tem uma liderança. E daí que você mudou o nome? Porque a ideia é essa, porque o único pastor é Jesus Cristo. E daí o nome que você usa, pastor ou ancião, se a função é a mesma? Está liderando a igreja. Se o pastor da igreja cuida da comunidade, forma discípulos para Jesus e não para si mesmo, então tá tudo certo, né? Só não pode ser pastor e ter os seus próprios discípulos, né? Falar que é meu e ninguém tasca, que aí já é complicado. Mas se o pastor de uma igreja séria forma discípulos para Jesus, porque, né, tudo pertence a Jesus, aí
Aí é outra história. Liderando, claro que está liderando. Quem fez as confissões? Quem fez as declarações, melhor dizendo? Enfim, então eles se dizem contrários às denominações, porque elas são fruto do homem, eles não. Mas eles são uma instituição, tanto que no próprio estatuto, artigo 1, Exato. parágrafo 1º, lemos: a Congregação Cristã do Brasil tem a sua personalidade jurídica amparada nos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, no Código Civil Brasileiro e legislação pertinente. Ora, isso aqui é uma instituição. Veja a contradição presente no seu próprio artigo. Eles só É isso. mudam as palavras. Outra coisa, eles dizem que não tem hierarquia, mas tem que respeitar o ancião. Vê lá, artigo 17. Sendo a Congregação Cristã no Brasil uma comunidade religiosa de doutrina Aí você me apostólica pega. fundamentada na Bíblia Sagrada, nela não existe hierarquia. Entretanto, é respeitada a antiguidade entre os membros do ministério. Honrada sempre a guia do Espírito Santo. Observado o ensinamento apostólico de que aqueles que governam bem com respeito à palavra e à doutrina sejam tidos em duplicada honra. Você percebe uma coisa aqui? Olha o tamanho do absurdo. Não tem hierarquia. Mas aqueles mais velhos devem ser respeitados. E porque eles governam. Tem governo como em qualquer lugar. A diferença é que, como não tem o nome pastor, pronto. Né? É um absurdo. E tem a questão também, né? Acho que lá os pastores não recebem salário. Paulo defendeu isso. Então, eu não recebo salário da minha igreja, mas é correto. Os pastores na nossa igreja recebem. Eu não recebo por opção minha. Mas não é errado. Paulo defendeu em Coríntios o direito do pastor receber salário. Ok. E tem outros problemas também. A questão, adultério não tem perdão, você imagina? Então, Davi foi pro inferno. Olha que loucura. Olha que doideira. Mas esses ainda são problemas horríveis e grandes, mas infinitamente menores do que o maior de todos. A revelação direta como fonte última de autoridade, que no final das contas são os anciãos ali como fonte última de autoridade. É isso. Então, a CCB ela tem uma raiz. A ideia de não ser uma obra humana. A ideia, ela é correta, mas ela foi distorcida na CCB. Por que a ideia da revelação direta? Para não ser obra humana. Por que não ter pastor? Porque se tiver, é obra de homens. Por que não é uma instituição? Porque se for, é obra humana. Percebe então que tem isso ali como a Jesus era 100% homem também, tá, CCB? Não esquece não, tá? raiz, e que é uma raiz, é correta, mas eles levam para o lado errado. Ou seja, a CCB pega algo que é dito na Bíblia e distorce. Deixa eu me dar um exemplo. Lembra do fogo estranho oferecido pelos filhos de Arão, os sacerdotes, os filhos de Arão? Eles foram Sim. mortos por oferecerem fogo estranho. O que seria isso? O que tudo indica é, o altar havia acabado de ser consagrado e foi aceso com fogo que veio do céu. Fogo de Deus, ou seja. É Deus quem sustenta a sua obra. A obra tem que ser sustentada pelo poder de Deus. É isso Sim. que essa história está mostrando. E o texto diz que esse altar não se apagaria. Os filhos de Arão pegaram seus incensários e foram levar fogo estranho que Deus não ordenara. É exatamente assim que o texto diz. Com base no contexto, o que significa isso? Fogo estranho que Deus não ordenara. Com base no contexto, o que parece é o seguinte. Esse fogo era estranho porque não era o fogo do altar. O fogo que tinha vindo diretamente de Deus. Ou seja, eles deveriam pegar, para acender os seus incensários, aquele fogo do altar, o fogo que veio de Deus. Porque era um fogo produzido por Deus. Mas eles pegaram um fogo que eles mesmos produziram. O que essa história então nos ensina? Que a obra de Deus não é feita pela sabedoria humana, nem na força humana, mas no poder do Espírito Santo. E é isso que a CCB se propõe a fazer, mas acaba fazendo justamente o contrário por conta de todas as suas práticas, ao negar o estudo da Bíblia, ao basear o seu culto e suas práticas em revelações diretas inquestionáveis. Eles acabam por ser o que eles repudiam, uma obra de homens. Uma obra de homens. Que define que algo é obra humana não é o título de pastor, não é o fato de uma igreja ser uma instituição reconhecida juridicamente. Algo que a CCB também é, mas é estar fundamentada em outra coisa que não na palavra de Deus. Ao rejeitar o estudo, ao Sim. pregar sobre uma folha em branco, apesar do emocionalismo, o que temos ali é justamente o que eles mais repudiam, obra de homens. Porque quando você lê o Pois texto, é. você medita no texto, então você traz aquilo que o autor realmente quis dizer. Agora, você dá ao texto o sentido que você quiser, que eles dizem que é o do Espírito Santo. Aí, a sua igreja não está baseada na palavra de fato, está baseada nesse emocionalismo. O texto tem um sentido que o Espírito Santo falaria. E no ninguém dogma pode da questionar. instituição. Mas não é assim. O que os reformadores afirmaram? O texto tem um sentido, nós devemos então estudá-lo, entendê-lo em seu contexto gramatical, sintático e histórico, para entender o que o autor quis dizer. Então, por isso que é fundamental o estudo, para entender o que de fato o autor quis dizer. Exatamente. Fazendo isso e interpretando de modo correto, aí você tem a palavra de Deus. Agora eu concordo. A CCB fala da sabedoria humana que se infiltra nas igrejas. É verdade. Por Isso é exemplo, verdade. psicologia,
A gente tem vários exemplos ao longo da história da igreja. A igreja ela não pode se abster da cultura na qual ela está inserida. Precisamos nos comunicar com a cultura. Só não podemos nos apropriar da mesma e anexar ela ao contexto da igreja, ao contexto do evangelho. Porque aí já começa a virar um sincretismo aí meio esquisito. Agostinho foi influenciado por Platão. Tomás de Aquino por Aristóteles e inseriram Sim. coisas anticristãs. Tá certo então isso. O problema é que eles distorcem a ideia bíblica do repúdio bíblico da sabedoria humana, como Paulo lá em Corinto fala que Deus repudiou a sabedoria humana. Ela é loucura. Eles, achando-se sábios, tornaram-se loucos. É verdade isso. Mas ao fazerem o que eles fazem, a CCB acaba justamente praticando o que repudia, estabelecendo uma obra baseada na palavra de homens, no emocionalismo. Aquilo que eles dizem ali que é a palavra de Deus, mas não é. É de fato em estudo da Escritura, a interpretação correta, que nos leva a entender o que o texto quer dizer, aí de fato é Deus falando conosco. Por isso que é fundamental o estudo. Por isso que Paulo falou, traga-me os livros. Lembra? Deixei a capa e deixei os livros, mas eles repudiam isso. Paulo falou, tragam-me os livros. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Muito bom. Like. Se você é um cristão, eu recomendo que você acompanhe o conteúdo do Rodrigo Mocelin. Mas se você curtiu esse vídeo, também considere deixar o seu like e sua inscrição. Talvez tenha outros vídeos aqui no canal que possam te interessar. Mas se esse vídeo é isso, até a próxima. Tchau, tchau.